Olá para você, a gente começa mais um programa, Edmar Silva, com as principais notícias do dia aqui na 87.9. Você está conectado comigo também no fmmais.com.br, é o nosso site, você ouve ao vivo em qualquer lugar do mundo. Você pode ouvir também no aplicativo Rádio Mais News, né? O Rádio Mais News é o nosso aplicativo para você também acessar e assistir e acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo. Estamos ao vivo também no Facebook, no canal do YouTube. Daqui a pouquinho você vai ter o programa à disposição e também você tem a opção do Spotify. É isso, a Rádio Mais FM está em todo lugar, tá bom? Vou começar o programa hoje diferente. Hoje eu vou ler para você um texto aqui no capítulo 14 de João. João 14, versículos 5 e 6. Diz assim: Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Uma porção da palavra para você ficar inspirado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, né? Eu li o 5 e o 6. Depois você pode ler lá o capítulo 14, é muito lindo. É uma palavra para o seu coração. Falou? É isso aí. Então a gente começa o nosso programa anunciando a palavra. Mas vamos às notícias do dia. Hoje tem muita informação. A gente repercute na imprensa nacional e internacional a trágica operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Também repercute, é claro, a volta do presidente Lula depois de uma viagem excepcional, vamos dizer assim, né? Vitoriosa. O presidente Lula está de volta para reassumir aqui o governo que está nesse momento, até agora, né, nas mãos do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é o vice, estava em exercício, certo? Muito bem, vamos então trazer também as notícias de Goiás e da cidade, a participação do meu amigo Libório Santos no segundo bloco e as notícias da cidade no terceiro bloco. É isso. Mas a gente começa o nosso programa, hoje vai ser diferente aqui também. Nós vamos voltar à nossa tradicional participação do esporte. E a notícia eu não podia deixar de dar, é a notícia do Galo das Alterosas, né? Ontem teve partida pela Sul-Americana e nós vamos ouvir aqui a Daniela Esperon, que traz informações sobre o jogo do Galo de ontem e a classificação do Galo para a próxima fase da Sul-Americana. O Atlético Mineiro está na final da Copa Sul-Americana, com mais de 40 mil torcedores na Arena MRV. O Galo venceu o Independente Del Valle do Equador por 3-1. Gols marcados por Guilherme Arana, Bernard e Hulk. Inclusive, o atacante do Galo quebrou um jejum de 15 jogos sem marcar. Hulk, após a partida, falou sobre estar tranquilo, esperando o momento certo para voltar a marcar gols. Tem altos e baixos, mas não me recordo de ficar tanto tempo sem fazer gol, mas isso não tirar a minha confiança, pelo contrário, procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana, que era o nosso sonho, nosso objetivo primeiro, né? E o sonho agora é ganhar essa final, para que, se Deus quiser, entrar na história do clube. Então, gratidão a todos os torcedores, dedico esse gol primeiramente a Deus, aos torcedores da Massa Atleticana, que não desaponta nunca. Agora o Atlético Mineiro aguarda o adversário da final, que sai do confronto desta quinta-feira entre Lanús, da Argentina, e Universidade do Chile. O primeiro jogo ficou no empate em 2-2. Agora as equipes se enfrentam na Argentina. A decisão da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 22 de novembro. É um sábado em Assunção, no Paraguai. O estádio ainda não foi informado pela Conmebol. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Muito bem, né? Eu, como atleticano tradicional, não posso deixar de trazer essa notícia. O Atlético Mineiro é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana, né? Dependendo aí da decisão para a escolha do adversário. Vamos acompanhar, trazer para você aqui todas as emoções da Sul-Americana. Depois também a gente vai trazer mais informações sobre a Copa Libertadores e também sobre o Brasileirão que já está na fase quase no final aí do Brasileirão, né? Depois a gente vai trazer essas informações para você. Vamos voltar à nossa tradicional bola na rede, né? Nossa bola na rede aqui no programa. Muito bem, mas a gente tem mais notícias da agência Rádio Web e agora o meu amigo Alan Barbosa faz o giro de notícias trazendo os principais destaques em nível nacional. Vamos ouvi-lo. Olá, esse é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que não recebeu nenhum pedido de ajuda federal do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a operação policial realizada nesta segunda-feira. Pela manhã, o governador também disse que o governo Lula resistiu à decretação de uma GLO. Lewandowski explicou que um dos requisitos constitucionais para a garantia da lei e da ordem são os governadores reconhecerem a falência dos órgãos de segurança do Estado e transferirem para as Forças Armadas. A operação mais letal da história do Rio de Janeiro resultou em 64 mortes e 81 prisões. 2.500 policiais foram às ruas para cumprir 100 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho. 3 pessoas inocentes ficaram feridas, entre elas uma mulher atingida por uma bala perdida dentro de uma academia. Entre os mortos estão 2 policiais civis e 2 militares. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar entre 7 e 14 de novembro, no plenário virtual, os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Dos 8 sentenciados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu. Ele conseguiu manter os benefícios do acordo de delação premiada, que estabeleceu pena de 2 anos de prisão. O governo de Israel ordenou para esta terça-feira ataques poderosos à faixa de Gaza. Os israelenses acusam Hamas de descumprirem o acordo de cessar-fogo por terem atacado membros do exército de Israel no território palestino. O Hamas nega e acusa Israel de violação do acordo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para exigir mais segurança das operadoras de telefonia móvel. Uma das propostas do texto, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, é a exigência da dupla verificação de identidade na ativação de novos chips, com dados oficiais e reconhecimento facial. A seleção feminina de futebol venceu a Itália por 1-0 em amistoso na cidade de Parma nesta segunda-feira. O gol foi marcado pela atacante Luane aos 21 minutos do segundo tempo. Com a vitória, as brasileiras fecham o tour pela Europa com 100% de aproveitamento e com 8 jogos de invencibilidade. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Esta é a apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo. Ok, nós tivemos aí o Giro de Notícias hoje com o Alan Barbosa trazendo os principais destaques. E o destaque 01, né, o número 1, é a chacina no Rio de Janeiro. Pelo menos 44 corpos são levados por moradores para a Praça da Penha. Há mais na área de mata, é o que destaca o portal G1, né? Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, levaram pelo menos 44 corpos para a Praça São Lucas, na estrada José Rucas, uma das principais regiões da região. Uma das principais da região, né? A estrada. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 29, o dia seguinte à operação mais letal da história do Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro afirmou nesta terça-feira que 60 criminosos foram mortos durante a mega operação na Penha e no Alemão. Outros 4 policiais também morreram. Até a última atualização
da reportagem, não se sabia se os corpos levados para o asfalto nesta manhã constam dessa contabilidade ou se são outros, o que levaria ao número de óbitos. Ao G1, o secretário da PM, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informou que tomou conhecimento dos corpos na praça e que está investigando o que aconteceu. O G1 apurou ainda que os corpos estavam na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde se concentravam os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores afirmaram que ainda há muitos mortos no alto do morro. O ativista Raul Santiago é um dos que ajudaram a retirar os corpos da mata. Em 36 anos de favela, passando por várias operações e chacinas, eu nunca vi nada parecido com o que estou vendo hoje. É algo novo, brutal e violento num nível desconhecido. Segundo apurou o portal G1, o objetivo do traslado dos corpos foi para facilitar o reconhecimento por parentes. Depois, a Polícia Civil informou que o atendimento às famílias para o reconhecimento oficial ocorrerá no prédio do Detran, localizado ao lado do Instituto Médico Legal, a partir das 8 horas. Nesse período, o acesso ao IML será restrito à Polícia Civil e ao Ministério Público, que realizam os exames necessários. As demais necrópsias, sem relação com a operação, são feitas pelo IML de Niterói. Mais cedo, moradores transportaram 6 corpos em uma Kombi para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. O veículo chegou em alta velocidade e saiu rapidamente do local. Um absurdo, né? Um troço de doido. A chacina no Rio de Janeiro. Até agora, oficialmente, né, são reconhecidos 64 mortos. E a população colocou aqui no meio da rua, né? No meio da rua aqui, mais 44. Aí há dúvida se esses 44 estão incluídos nos 64 que a polícia admite, né? Que morreram. Uma verdadeira guerra no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, né? Falou à imprensa dizendo que o governo federal não quis ajudar, o governo federal não participou, responsabilizou o governo federal, disse que estava sozinho, né? E subiu o morro lá com a sua polícia, matou esse tanto de gente, né? É claro, e fala, não, são bandidos, são traficantes. Será que todos são traficantes? Será que todos são bandidos? Foram identificados, né? Ou é um negócio sem controle, né? Ao que tudo parece, é uma ação desastrosa do governador do Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro, ele que é o comandante da polícia, né? Ele que é o chefe, ele determinou essa operação, uma operação que, segundo o Ministério da Justiça, né? Segundo o ministro Lewandowski, não teve contato, não teve conversa com o governo federal, né? Responsabiliza o governo federal por não estar junto, mas ao mesmo tempo não chamou, não convidou, não participou. Foi uma operação, vamos dizer assim, surpresa para o governo federal. Então, lamentável, né? Muitos mortos, é uma verdadeira guerra civil no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? O que deixa todo mundo perplexo, né? Qual é o saldo disso? Mortos, né? Famílias desestruturadas, pessoas inocentes que foram feridas, né? Que foram afetadas. Então, vamos ver o que dá isso, né? Uma coisa doida, uma coisa absurda. Precisa realmente que haja um trabalho do governo, né? Governo federal, estadual, e todas as instituições para resolver essa questão da segurança, né? E especialmente no Rio de Janeiro, né? Políticos correm atrás de soluções para a segurança no Rio de Janeiro com a eleição batendo a porta. É o que diz o portal G1, a coluna da Sadi, né? A Andréa Sadi diz o seguinte: o mundo político decidiu correr atrás de soluções imediatas para o problema estrutural de segurança pública como resposta à mega operação com mais de 60 mortos no Rio de Janeiro. Com a eleição de 2026 batendo a porta, vimos a realidade acordar os políticos, que inicialmente fizeram uma disputa de narrativas, um jogo de empurra para ver de quem é a responsabilidade
que deveria ter agido antes. Trata-se, nesse caso, de um problema estrutural e não pontual, como disse no blog o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Não tem bala de prata para resolver da noite para o dia, diz o ministro. A segurança pública e a violência urbana rondam a sociedade há muito tempo e estão piorando a ponto de ser hoje a principal preocupação do brasileiro. A PEC da Segurança Pública surge nesse caminho. O governo federal fez o projeto e enviou ao Congresso Nacional em abril. E agora está nas mãos do deputado Mendonça Filho, do União Brasil do Pernambuco. Ao blog, Filho disse que a ideia é fechar o relatório em novembro para votar o assunto na Câmara em dezembro. Com essa urgência da sociedade, na visão dele, deve ser aprovado no Senado também neste ano. O relator defende rever a prisão após a segunda instância e o fim da progressão de pena, o que muitos juristas discordam pois dizem que tem limites constitucionais. Fontes da oposição e do governo consultados pelo blog indicam que todos estão buscando uma solução, mas que até agora só está no discurso. Então, os problemas são muitos. Existe um projeto de lei que federaliza a questão da segurança, criando um sistema único de segurança no Brasil, né? Esse projeto está lá no Congresso desde abril, parado, né? Não anda. Agora, com a pressão dessa operação, certamente, né, vai caminhar. Ok? Vamos ver o Portal UOL. O Portal UOL diz: de volta ao Brasil, Lula vai lidar com o Rio de Janeiro, empossar bolos e decidir sobre o STF. Então, o presidente Lula está de volta depois de uma semana em viagem à Ásia. Ele tratará das ações que envolvem a mega operação contra os criminosos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Dará posse a um novo ministro hoje, que é o Guilherme Boulos, né? E ainda deve indicar o substituto de Luiz Roberto Barroso ao STF, né? O que deve também acontecer hoje ou, né, nos próximos dias, tá certo? Lula estará no voo de volta quando estava no voo de volta quando a mega operação no Rio de Janeiro foi deflagrada. Ministros fizeram 2 reuniões para debater a situação, mas, como de praxe, tiveram que esperar o retorno oficial do presidente no fim da noite de ontem para conversar pessoalmente. Então, o presidente voltou ontem à noite, né, e chega com um pepino desse tamanho, né, a mega operação no Rio de Janeiro. A posse do Guilherme Boulos estará marcada para esta tarde, para esta tarde no Palácio do Planalto. O deputado assume lugar do petista Márcio Macedo, homem de confiança de Lula, no comando da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos chega à esplanada com 2 desafios centrais, de olho em 2026. O principal é solidificar a relação com movimentos sociais de porte nacional que anda enfraquecida e aumentar o contato com os movimentos ligados à juventude, né? Então, esse é o trabalho do Boulos. Indicado ministro deve assumir hoje à tarde, na tarde desta quarta-feira, dia 29. Muito bem, esses são os destaques nacionais. Vamos para um pequeno intervalo. Eu volto já já com os destaques de Goiás. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado. Mais FM. Porque daqui a pouco tem mais músicas. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie
confie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Na internet, digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. Hoje, 29 de outubro de 2025, né? O ano está chegando ao fim, hein? Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco a gente vai ter muita luzinha de Natal por aí, né? Muita festa. Ok, quero agradecer aos amigos que estão comigo. Um abraço para o pastor Francisco Ximenes, ali na Vila Formosa, sempre ligado, né? Sempre conectado aqui com o nosso programa. Um abraço para o pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas, sempre ligado. Um abraço para o pastor Valdete, lá em Uruaçu, lá em Uruaçu, acompanhando o nosso programa também, certo? Um abraço para o pastor Arlindo Júnior, ele que é coordenador da rede de pastores anapolinos. Então, pastor Arlindo Júnior, um abraço, está sempre ligado também, acompanhando o nosso trabalho aqui na Mais FM 87.9. Lembrando para você que você ouve o nosso programa ao vivo no nosso site, www.fmmais.com.br. Então, lá no site, né, você pode acessar o site do seu celular e é só clicar na setinha que tem lá em cima, né, e você vai ouvir o programa ao vivo. Você pode ouvir ao vivo também no Radiosnet, que é um aplicativo de rádios, que tem milhares de rádios, né? Eu relacionei lá todas as rádios de Anápolis no Radiosnet, e algumas rádios nacionais que eu gosto, e quando eu quero, né, ali é só mudar de uma para outra. Você ouve rádios do mundo inteiro. Estou ouvindo uma rádio nova lá da Guiné-Bissau, né, na África. Tá certo? Então você faz a sua lista, os seus favoritos, põe lá a Rádio Mais FM Anápolis, né? E você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, tá bom? Então você tem um aplicativo, Radiosnet, e tem o fmmais.com.br. E você tem o aplicativo da própria Mais FM. Na verdade, ele está como Rádio Mais News, tá? Então você baixa lá na App Store, né? Rádio Mais News, Anápolis. Você vai ter também ao vivo o nosso programa, né? Você pode acompanhar toda a programação ao vivo da Mais FM. Ok, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós as principais informações direto da capital. A Assembleia Legislativa de Goiás anuncia a realização de concurso público. Metrologia prevê temporais para Goiás. Equatorial alerta para a prevenção de acidentes. Menino de 11 anos de idade espancado por grupo de adolescentes continua internado na UTI. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 29 de outubro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Nessa terça-feira foi publicado o edital do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás com 101 vagas, com as provas serem realizadas em fevereiro e aplicadas aqui em Goiânia. As inscrições poderão ser feitas no período de 11 de novembro a 10 de dezembro. O valor da taxa de inscrição para analista legislativa é de R$ 195 e R$ 120 para cargos de assistente legislativo e policial legislativo. As inscrições podem ser feitas no site da FGV. Os salários variam de R$ 4.800 a R$ 10.150. Nesta sexta-feira, na sede do Sistema PEG Senar, acontece a formatura de mais uma turma da Rede ETEC, após a conclusão de cursos com duração de 2 anos. São novos técnicos que vão atuar em diversas áreas da agropecuária. O superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, fala sobre o evento e anuncia inscrições para novas turmas. O Senar Goiás tem intensificado a capacitação e formação de mão de obra, sendo ele cursos de curta duração na formação profissional rural, assim como na formação de técnicos, né, através dos cursos
técnicos. Hoje nós temos técnico em agronegócio, técnico em zootecnia e o curso técnico em fruticultura, que inclusive acontecerá nessa próxima sexta-feira em Goiânia, a formatura de vários polos que nós temos espalhados aí no estado de Goiás, né, desses alunos que concluíram esses cursos. Um curso aí de aproximadamente 2 anos, semipresencial, que inclusive estão abertas as inscrições para novas turmas em alguns polos, né? Então, você que tem interesse em participar, temos inscrições abertas do polo de Paranaiguara, Itapuranga, curso técnico em zootecnia, curso técnico em zootecnia também em Anápolis e Britânia, além do curso técnico em agropecuária no polo de Catalão e Flores de Goiás. Todos esses polos estão abertas as inscrições gratuitas para novas turmas. Violência sem limites de idade. Um menino de 11 anos foi espancado por um grupo de adolescentes em Caldas Novas. Ele ficou gravemente ferido e continua internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o ataque aconteceu quando mais de 10 adolescentes foram até a casa da família em busca do irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, com quem um dos envolvidos tinha uma desavença anterior. Até o momento, 7 suspeitos foram apreendidos. Apesar dos avanços dos últimos anos, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda enfrenta entraves sérios, especialmente em Goiás. Segundo dados do Fórum de Inclusão do Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados do INSS, o Estado tem 53,49% de inclusão nas atividades corporativas, abaixo da média nacional, que é 58%. Para o presidente da entidade, Trajano Figueiredo, o número revela que as barreiras vão além da legislação. Há preconceito, despreparo de gestores, falta de informação e estrutura, e, em alguns casos, até a falta de vontade das empresas em avançar na inclusão. A meteorologista prevendo o retorno de chuvas fortes e ventos de até 58 km por hora em várias regiões de Goiás nos próximos dias. Temporais acompanhados de descargas atmosféricas exigem cuidados com a energia elétrica. A Equatorial Goiás alerta para riscos de acidentes. A executiva de segurança do trabalho da Equatorial, Suzane Caires, dá algumas dicas de prevenção importantes. Evite utilizar o celular quando tiver com muita incidência de raios. E se ele descarregar, conecte uma tomada e assim que concluir, desconecte. Jamais utilize o equipamento enquanto ele estiver carregando. Revisite as instalações elétricas da sua residência. E em caso das fortes chuvas e que ocorra alagamento, evite utilizar as tomadas baixas, desconecte todos os equipamentos e, caso necessário, desligue o disjuntor principal da sua residência e, se ainda assim a água continuar subindo e chegar a um ponto próximo do medidor, acione a Equatorial Goiás para que a gente envie uma equipe e realize o desligamento da sua unidade consumidora até que esse cenário se estabeleça. Evite ficar próximo de postes de energia elétrica durante tempestades. E se avistar algum cabo caído ao solo, acione o Corpo de Bombeiros através do 193 e a Equatorial Goiás através dos nossos canais oficiais 0800 062 0196 e no WhatsApp, que é o 62 3243 2020. O alerta por período de chuvas intensas vale para 118 dos 246 municípios, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e Centro. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, ouvimos aí o Libório Santos trazendo os destaques de Goiânia, né? E um destaque, eu quero destacar aqui o destaque do Libório, que é o concurso público da Alego, né? A Assembleia Legislativa de Goiás lança concurso público com 101 vagas e salários de até R$10 mil, né? Então, o jornal Hoje, né, o portal do jornal Hoje traz aqui essas informações. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Alego, divulgou nesta terça-feira, 28, o edital do concurso público com 101 vagas para cargos de nível médio e superior, curso médio e superior. A taxa para inscrição é de R$ 195, né, R$195 para cargo de analista legislativo e R$ 120 para os cargos de assistente legislativo e policial legislativo. O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Então, datas e etapas da prova. A prova objetiva e discursiva será aplicada em 8 de fevereiro de 2026, em Goiânia.
A duração da prova é 5 horas para cargos de nível superior e 4 horas para nível médio. Fechamento dos portões às 12h30, o início das provas às 13 horas. Então, a prova acontece no dia 8 de fevereiro. Então, dá ter um tempinho para estudar, né? Novembro, dezembro, janeiro, 8 de fevereiro é a prova. Alguns cargos também terão provas práticas, teste físico, avaliação psicológica e análise de títulos, conforme o edital. O concurso terá validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, né? Os cargos: analista administrativo tem 20 vagas, analista de sistemas 2 vagas, analista de infraestrutura 4 vagas, analista de gerenciamento de projetos de TI 2 vagas, analistas de ciência de dados 2 vagas, analista de controle externo 1 vaga, né? Contabilidade, esse cargo. Analista de controle externo, finanças e controle, também tem 1 vaga. Analista de sistema, controle interno, contabilidade, 2 vagas. Analista de controle interno, finanças e controle, 2 vagas. Contador, 4 vagas. Desenvolvedor de sistemas, 8 vagas. E economista, 1 vaga. Para o nível médio, assistente policial e legislativo, né? Assistente de suporte de TI, 7 vagas, fotógrafo, 2 vagas, técnico de gravação de som, 2 vagas, técnico em refrigeração de ar-condicionado, 1 vaga, policial legislativo tem 40 vagas. O salário desse cargo de policial legislativo é R$ 8.916. Como se preparar? Com salários atrativos e grande número de vagas, o concurso é uma das principais oportunidades de serviço público estadual. O candidato deve acompanhar as atualizações no edital e acessar o site da FGV, fgv.br/concursos, e para realizar inscrição e conferir o conteúdo da prova, né, o conteúdo programático do concurso, tá certo? Então aí, detalhes, né, tem muitas vagas. Os cargos que tem mais vaga aqui, analista administrativo com 20, e os policial legislativo tem 40 vagas, só que são 60, né? Na área de contabilidade, área de TI, muitas vagas. Então, é aí oportunidade para você que está estudando, está preparando, né? Está na hora de fazer a sua inscrição. O portal, eu estou passando por Anápolis aqui, não é isso, não, agora não. O portal do Popular diz o seguinte: o governo nega que deputados indicarão obras com sobras. Posição vem em resposta à entrevista de Bruno Peixoto, que anunciou o envio de restos do 10º para projetos de infraestrutura indicados pelo Executivo e Legislativo. Deixa eu ver essa matéria aqui. O Bruno Peixoto está devolvendo. O 10º é o seguinte: o Poder Legislativo tem direito a um repasse de verbas do Executivo para as suas despesas, né? É chamado de 10º. Esse valor, que é repassado para a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, para a Câmara Municipal, no caso do município, esse valor, muitas vezes, ele sobra, né? Tem sobras das despesas do Legislativo. E aí, o Legislativo devolve para o Executivo, né? O governo de Goiás rejeita a sobra do 10º carimbada por deputados. Então, na verdade, é o seguinte: não usou o dinheiro tem que ser devolvido. Quando ele é devolvido, ele vai ser aplicado pelo governo nas suas prioridades. O que querem os deputados? Querem indicar o uso desse dinheiro que sobra da Assembleia, né? Seria mais uma maneira do deputado e do Legislativo interferir na gestão do Executivo. Então, hoje, com as emendas parlamentares, as emendas, tem emenda que é obrigatória, né? Hoje o Legislativo está muito forte, muito fortalecido e acaba influenciando na gestão do Executivo. O governo estadual rejeitou a possibilidade de dividir com os deputados estaduais a prerrogativa de direcionar a utilização dos recursos orçamentários, mesmo que tenha origem na devolução do montante acumulado pela Assembleia Legislativa. É isso, né? O que a Assembleia quer? Devolver o dinheiro, mas dizer assim: não, esse dinheiro aqui nós vamos aplicar em tal obra, em tal lugar, né? Claro, para
beneficiar os deputados, né? E o governo disse que não vou aceitar isso. Por quê? Porque o dinheiro é devolvido e aí o Estado vai usar de acordo com as suas prioridades. Então, esse é o debate, destaque do Jornal Popular aqui, né? Bom, o portal do Diário da Manhã, deixa eu só ver o nosso horário ali, tá bom, dá tempo aqui. O portal do Diário da Manhã destaca o seguinte: Aldo Arantes vê pedido de perdão do STM, Supremo Tribunal Militar, como marco da democracia. O presidente do Tribunal Militar fez gesto inédito ao pedir perdão à sociedade e às vítimas da ditadura. Durante ato ecumênico que marcou os 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, morto nas dependências do DOI-CODE em São Paulo, a presidente do Superior Tribunal Militar, não é Supremo não, né? Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, fez um gesto inédito, pediu perdão às vítimas da ditadura militar. Em discurso emocionado, ela citou nominalmente nomes como os nomes de Aldo Arantes, José Dirceu, o José Genuíno, Miriam Leitão e João Vicente Goulart. Peço perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia, declarou Maria Elizabeth. O deputado goiano Aldo Arantes, ex-deputado, né? Aldo Arantes, preso e torturado durante o regime militar, considerou o ato um momento simbólico e reparador. Foi o resgate da verdade e da justiça. Uma mulher, presidente do Tribunal Militar, pedir perdão tem um significado especial, representa um novo momento da história política do Brasil. Então, a presidente do Superior Tribunal Militar pediu perdão pelas ações e omissões do Tribunal Militar durante a ditadura, reconhecendo, né, a perseguição a esses personagens que ela citou e vários outros que ela também fez referência, mas não citou o nome, né? Então, o Aldo Arantes, manifestando aqui, diz que é um resgate, né? Um resgate à história, um reconhecimento do poder público, um reconhecimento do Superior Tribunal Militar, né, da perseguição que houve a estas pessoas e muitos outros que morreram, foram presos, foram exilados no período da ditadura militar, que durou de 1964 até 1985. Foram mais de 20 anos de ditadura. Ok, nós vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto já já com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu já estou de volta daqui a pouquinho. Da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Fique ligado. Porque daqui a pouco tem mais música. Rádio Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém. Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Programa Edmar Silva.
Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco. Quero agradecer a todos os amigos que estão ligados aqui na Mais FM 87.9. Um abraço para o meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, ele que acompanha o nosso programa todos os dias, acompanha a nossa programação, participa conosco aqui do Ponto de Vista, trazendo a mensagem todos os dias, né? Segunda a sexta, e do Gotas de Eternidade. O Gotas de Eternidade tem mais de 30 anos que está no ar, só que na Mais FM, mais ou menos uns 10 anos, né? Acho que uns 10, não tem o tempo certinho, talvez o pastor Saulo tenha, mas nós estamos ao vivo, trazendo sempre a palavra de Deus. E o pastor Saulo Batista do Nascimento, nosso companheiro, nosso amigo, pessoa responsável pelo Gotas de Eternidade, né? O Gotas de Eternidade vai ao ar às 22 horas, de segunda a sexta, aqui na Mais FM, tá certo? Então, um abraço para o pastor Saulo, um abraço para toda a família, a Sara, né? Sara também, irmã do pastor Saulo, também participa do programa, né? É isso, muitos anos pregando a palavra, levando a mensagem aqui através do canal da 87, dos canais, né, da 87.9. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós temos aqui, eu quero abraçar a minha amiga Maria Santos, né? A Maria Santos sempre está ligada lá no centro da cidade. Um abraço para o José Andrade, né? Um abraço para o meu amigo Itamar Santos, lá em Minas Gerais, em Araújos, a minha terra natal, sempre ligado, sempre acompanhando a nossa programação. A Elvira, minha prima, lá de Divinópolis, Minas Gerais, está sempre conectada aqui, sempre deixando a sua curtida, né, a sua palavra aqui na nossa live, né? Nossa live no Facebook, a Maria Elvira está sempre ligada, sempre deixando aqui o seu recadinho, tá certo? Obrigado a todos que nos ouvem nos vários canais, caiu a caneta, nos vários canais da 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Quer anunciar com a gente? Nosso telefone é 995294013, é o nosso WhatsApp, você deixa a sua mensagem, a gente entra em contato de volta, né, e você pode anunciar o seu negócio aqui na Mais FM, né, é uma merrequinha, é muito, né, e você fica aí bem conhecido na nossa região, na nossa cidade e, por que não dizer, no mundo inteiro, né? Aqui através dos canais da 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Muito bem, vamos aos portais da cidade. Nos portais da cidade, eu destaco o portal Contexto. O portal Contexto traz a seguinte informação: revisão do plano diretor tem lista ampla com assuntos quentes para debates. Pelo conteúdo, dá para dimensionar a importância que a revisão do plano diretor traz no bojo do ordenamento e do planejamento da cidade, para o futuro, ou pelo menos para os próximos 10 anos após a sua vigência. Seus diversos temas abrangidos na proposta de discussão, passando pela questão dos cuidados com as APPs, né, áreas de proteção permanente, das nascentes, medidas para a conservação do solo, mitigação de problemas de eventos climáticos diversos e até indicativos para políticas voltadas ao turismo. Confira as propostas apresentadas, diz o texto, né? Primeiro, delimitar as zonas de produção, conservação, recarga hídrica e risco geológico. Estabelecer critérios de uso do solo por declividade, fragilidade e vocação. Integração com a unidade de conservação, o C e APA. Unidade de conservação e APA, né? A APA é a área de preservação ambiental, né? Harmonizar o plano diretor com planos de manejo, definindo zonas de amortecimento, regras de ocupação e compatibilização de atividades sustentáveis. Proteção de APPs e nascentes, garantir faixas de preservação em margens de rios, olhos d'água, topos de morro e encostas. Priorizar a restauração de matas ciliares e cercamento de nascentes. Planejamento por bacias, áreas de recarga de aquíferos, proteção de captações, outorga enquadramento de corpos d'água, incentivo conservação de água em propriedades rurais.
conservação do solo e controle de erosão, conectividade ecológica e biodiversidade, adaptação climática e gestão de risco, manejo integrado do fogo, produção rural sustentável e baixo carbono, instrumentos econômicos e incentivos, regularização ambiental e fundiária, integração do plano diretor com a CAR e PRA, diretrizes para regularização de ocupações no meio rural, controle de parcelamento rural e expansão na interface urbano-rural. Saneamento rural e proteção de mananciais. O que mais? Infraestrutura rural de baixo impacto, turismo de natureza, cultura e uso público, governança territorial, participação social. Ou seja, tem muito assunto aqui, né, como diz a própria matéria, para gerar muito debate, muita discussão. O fato é que o plano diretor ele define, né, a forma de utilização do território do município, né, o parcelamento de solo, loteamentos, todas essas questões estão em debate nessa revisão do plano diretor. O plano diretor atual ele foi aprovado em 2014, 2015, por aí, ainda no governo do Antônio Roberto Gomide, né? Então, está na hora de fazer uma revisão e atualizar, né? E resolver muitos problemas que tem aí em várias regiões da cidade. Muito bem, vamos acompanhar o plano diretor, né? A renovação do plano diretor. Depois a gente vai trazer aqui mais informações, trazer as pessoas responsáveis por esse debate e essa discussão na Câmara e as mudanças que devem estar vigorando em breve, né? Motorista que provocou o mega acidente no Jardim América, em Goiânia, tem pedido de liberdade negado, né? Nós falamos aqui do acidente que aconteceu lá em Goiânia no final de semana, né? Motorista embriagado responsável por provocar o acidente envolvendo ao menos 6 veículos que deixou uma pessoa morta e outras feridas na manhã de segunda-feira, no Jardim América. Teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ou seja, não vai sair da cadeia, né, tão cedo, depois de tanta confusão que acabou fazendo. O portal do jornal DM Anápolis, o Diário da Manhã Anápolis, traz a seguinte informação. Márcio Correia diz que festa de Natal não vai usar recursos públicos. O prefeito de Anápolis, Márcio Correia, do PL, anunciou que a cidade terá festa de Natal neste ano, mas sem a utilização de recursos da prefeitura. Em uma publicação feita nas redes sociais, nesta terça-feira, o gestor afirmou que o evento será viabilizado por meio de parcerias com empresas, cooperativas, indústrias e o comércio local, priorizando o uso do dinheiro público em áreas consideradas essenciais como saúde e educação. De acordo com o prefeito, a decisão foi tomada em razão da situação financeira do município. Márcio Correia citou o cenário de endividamento da administração, mencionando empréstimos e pendências deixadas. Esse blá 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 da legislação anterior, né? Sempre essa conversa, né? Porque deixou tudo. Tá certo. O fato é o seguinte, nós já estamos em 29 de outubro, ou seja, o Natal está bem ali, né? E Anápolis sempre reclamou da questão da dificuldade para iluminar a cidade, para fazer os festejos de Natal. Isso incentiva o comércio, né? Isso incentiva as vendas de Natal. Isso evita que as pessoas saiam daqui para ir para Goiânia, né? Para ir para outros lugares, para comprar em outros lugares, quando você tem uma iluminação de Natal que atrai as pessoas para o centro da cidade, para os shoppings da cidade, para as lojas da cidade. Então, a iluminação de Natal ela é fundamental, além de ter a questão religiosa, né, e o ambiente de Natal que é tão gostoso, também incentiva o comércio. Então, é claro, né, que a prefeitura colocar recursos para fazer a festa de Natal não é problema, né? Não é problema, desde que, né, sejam, é claro, se você tem recursos de empresas, de empresários, de outros setores, seja bem-vindo o recurso. Agora, se não tiver, a gente não pode deixar de ter a iluminação né, que mexe com a população e que incentiva o comércio da cidade, né? Porque senão o povo sai daqui e vai comprar em Goiânia
e aí, né, a prefeitura perde, o governo perde, e a gente perde, todo mundo perde, né? Então, o clima de Natal faz com que o consumidor ele fique na cidade. Se não tiver, né? Se não tiver atrativo, aí o povo vai lá para o túnel da Tamandaré, né? Vai lá para Goiânia. Tá bom? Tá certo, né? Agora, estamos em crise, estamos em dificuldade. Se estamos em dificuldade, temos que nos adequar, né? É isso. O portal Anápolis Diário ainda repercute aqui as emendas parlamentares dos deputados estaduais, né? Caiado escolhe advogado Anapolino para ser o mais novo desembargador, né? Ainda é a notícia aqui do portal Anápolis Diário. Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, né? Estamos ao vivo no Facebook, também no Facebook, também no Instagram, né? Estamos também, daqui a pouco você tem um programa no nosso canal no YouTube, né? Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Mais, entra lá, né? E faça lá, acompanhe o nosso programa e se inscreva no canal, não custa nada e nos ajuda a crescer aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Então manda aí, acesse o nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa eu ver o que temos mais aqui para fechar. Deixa eu ver, portal... Qual que é esse portal aqui, hein? Portal 6. Portal 6 destaca o que aqui, hein? O homem que morreu em confronto com a CPE de Anápolis é identificado. Então, uma notícia policial aqui, um homem identificado como Edson Veríssimo Machado, de 37 anos, morreu após um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado, CPE de Anápolis, na noite desta terça-feira. A troca de tiros aconteceu em uma área de vegetação no povoado de Caxambu, zona rural de Pirinópolis. Então, notícia aqui, né, identificado esse cidadão que a polícia acabou perseguindo, né, e no confronto ele acabou sendo morto. Certo? O nome dele, Edson Veríssimo Machado, de 37 anos. Muito bem, a gente encerra o nosso programa, então, desejando a você um bom dia, né, que você possa continuar ligado aí na Mais FM 87.9. Quero te ver, quero te ver, quero ter os teus sorrisos. Eu de perto bem de longe quando eu te olhar, ver em todo Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35,00. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702